Minha família disse que não precisava da minha ajuda. Então eu parei de ajudá-los. Estamos fartos de você fazer tudo ser sobre você. Quando a porta finalmente se abriu, Tara saiu primeiro com os olhos vermelhos e nem sequer olhou na minha direção. Cian veio atrás, pálido e abalado, como se alguém tivesse acabado de lhe dizer que Papai Noel não existia. Eles voltaram a se sentar e a juíza levou mais 5 minutos escrevendo anotações antes de finalmente falar. Ela explicou que, com base na inspeção da casa, nas declarações das crianças e na clara falta de conhecimento parental básico da mãe, ela estava ordenando que ambos os filhos permanecessem em um lar temporário. Mamãe precisaria concluir um curso para pais de 12 semanas e sessões de terapia individual. Ela também teria que passar por inspeções domiciliares regulares, antes que o tribunal sequer considerasse devolver a custódia. Mamãe começou a soluçar tão alto que o oficial teve que pedir para ela se acalmar. Bem no meio da juíza explicando o cronograma de visitas, o celular da mamãe começou a tocar. Ela se atrapalhou para silenciá-lo, mas pude ver o número do trabalho dela na tela. O telefone tocou novamente 30 segundos depois. A juíza disse que ela poderia sair para atender se fosse uma emergência. Mamãe atendeu no corredor, mas todos nós podíamos ouvi-la através da porta. Seu chefe estava dizendo que suas faltas excessivas nas últimas 2 semanas significavam que teriam que demiti-la. Ela tentou explicar sobre o caso no tribunal, mas eles disseram que ela já havia usado todos os seus dias de licença médica e férias. Mamãe voltou parecendo ter levado um soco no estômago. A juíza encerrou a sessão marcando a próxima audiência para dali a 3 meses e nos dispensou. Saí primeiro e estava indo para o estacionamento, quando ouvi alguém chamar meu nome. Uma mulher com cabelos grisalhos e o mesmo nariz da minha mãe estava andando em minha direção. Era a irmã da minha mãe, a tia que eu não via desde os meus 10 anos, talvez. Ela disse que tinha ouvido sobre tudo de um primo, e veio ver se era realmente tão ruim quanto as pessoas estavam dizendo. Ela me disse que não fazia ideia de que as coisas tinham ficado tão ruins e se sentia péssima por não ter mantido mais contato. Sua casa tinha um quarto de hóspedes e ela queria que eu fosse morar com ela. Agradeci, mas expliquei que precisava focar na minha própria vida agora, depois de passar 9 anos criando meus irmãos. Ela assentiu como se entendesse e me deu um pedaço de papel com seu número de telefone, dizendo para ligar se eu mudasse de ideia. Mamãe passou por nós sem dizer nada, apenas me lançando um olhar cheio de ódio. Uma semana se passou e eu estava no meu trabalho na livraria quando minha colega mencionou ter visto Cian no supermercado com um casal mais velho. Ela disse que ele parecia infeliz e estava discutindo com ele sobre algo. Mais tarde, naquele dia, recebi uma mensagem de um dos amigos de Cian, dizendo que eles estavam em lares temporários diferentes, em lados opostos da cidade. Cian aparentemente estava tendo dificuldades com todas as regras, como horários para dormir e cronogramas de tarefas. O amigo disse que Cian vivia reclamando de ter que pedir permissão para tudo, enquanto eu costumava resolver as coisas sem fazer um grande alarde. 2 dias depois, recebi um e-mail da professora de orquestra de Tara. Ela queria me informar que Tara teve que abandonar o programa porque sua família temporária morava a 45 minutos da escola. A professora escreveu que estava muito triste por perder uma aluna tão talentosa e se perguntou se havia alguma maneira de resolver a situação. Respondi explicando que eu não era mais a guardiã de Tara e que ela precisaria contatar o conselho tutelar sobre isso. A professora respondeu dizendo que entendia, mas que era uma pena, porque Tara tinha um potencial real. Naquele fim de semana, eu estava fazendo o dever de casa quando a mamãe me ligou chorando. Ela tinha acabado de terminar sua primeira aula do curso para pais e não conseguia acreditar no quanto não sabia. Eles passaram 2 horas apenas em noções básicas de desenvolvimento infantil e ela percebeu que nem sabia o que era normal para adolescentes de 14 e 16 anos. Ela disse que a instrutora pediu a todos que compartilhassem sua rotina matinal com os filhos, e ela foi a única que não tinha uma. Ela me implorou para ajudá-la a entender algumas das coisas que estavam ensinando, mas eu disse a ela que isso ia contra todo o propósito das aulas. Ela desligou na minha cara. Comecei a focar na minha própria vida pela primeira vez desde os 9 anos. Consegui mais horas na livraria e comecei a economizar dinheiro para a faculdade. Descobri que ainda podia me inscrever para o semestre da primavera na Universidade Estadual e comecei a trabalhar nas minhas redações de inscrição. Uma de minhas colegas de trabalho mencionou um grupo de apoio para pessoas que foram parentificadas quando crianças, e eu decidi dar uma olhada. A reunião era no porão de uma igreja nas noites de terça-feira. Havia outras 8 pessoas lá, de todas as idades. A mediadora nos pediu para nos apresentarmos e compartilhar um pouco de nossas situações. Uma mulher falou sobre criar seus 4 irmãos mais novos enquanto sua mãe trabalhava em 3 empregos. Um cara da minha idade descreveu cuidar de sua irmã com deficiência desde os 7 anos porque seus pais não conseguiam lidar com a situação. Outra garota gerenciava as contas e os compromissos de sua família desde o ensino fundamental, porque seus pais não falavam bem o inglês. Quando chegou a minha vez, contei a ele sobre o acordo e tudo o que aconteceu depois. Ninguém pareceu chocado ou me julgou por deixar meus irmãos irem para um lar temporário. A mediadora disse que o que eu vivi não era normal e que não era minha culpa. Ela explicou que a parentificação é uma forma de abuso, mesmo quando não parece. Ouvir as histórias de outras pessoas me fez perceber o quão problemática minha infância realmente foi. Todos eles falaram sobre a culpa que sentiram quando finalmente pararam de cuidar de todo mundo. Uma mulher disse que levou anos de terapia para entender que ela merecia ter sua própria vida. O grupo me deu livros para ler e sites para consultar sobre a recuperação da parentificação. Naquela mesma noite, meu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido, perguntando se eu poderia deixá-lo entrar em casa para pegar suas coisas, já que a mamãe não atendia o telefone. A mensagem dizia que era o namorado da mamãe e que ele só precisava de suas roupas de trabalho e do laptop. Fiquei olhando para a mensagem por cerca de 2 segundos antes de bloquear o número completamente. 3 semanas se passaram lentamente enquanto eu me adaptava a uma rotina na casa da minha amiga, indo trabalhar na livraria, frequentando as reuniões do grupo de apoio e, pela primeira vez, dormindo a noite inteira. Então, em uma tarde de terça-feira, enquanto eu preparava um sanduíche na cozinha da minha amiga, ouvi batidas fortes na porta da frente. A mãe da minha amiga atendeu e eu ouvi a voz de Cian, desesperada e trêmula, implorando para falar comigo. Ele estava parado ali, com roupas sujas e uma mochila que parecia pesada demais para ele, seus olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Ele começou a falar rápido sobre como não aguentava mais o lar temporário, como eles tinham todas aquelas regras sobre tempo de tela, tarefas e verificação de deveres de casa, como o faziam ir para a cama às 10 da noite toda noite, como se ele ainda estivesse no ensino fundamental. Ele não parava de dizer que eu o entendia melhor do que ninguém, e implorava para que eu o deixasse ficar apenas por algumas noites, até ele resolver o que fazer. A mãe da minha amiga olhou para mim com uma mistura de preocupação e confusão enquanto Cian continuava a suplicar, dizendo que dormiria no chão, não comeria muito e ajudaria nas tarefas. Minhas mãos tremiam enquanto eu pegava o
celular e discava o número de emergência do conselho tutelar que me deram no tribunal. O rosto de Cian passou de esperançoso para chocado e depois para raivoso quando ele percebeu o que eu estava fazendo. Ele tentou arrancar o telefone de mim, mas a mãe da minha amiga se colocou entre nós. O atendente do conselho tutelar anotou todas as informações e disse que alguém estaria lá em 1 hora para buscá-lo. Cian sentou-se nos degraus da frente, recusando-se a olhar para mim ou falar com alguém enquanto esperávamos. A assistente social que apareceu era a mesma da investigação inicial, e ela me deu um pequeno aceno de aprovação enquanto guiava Cian para o carro dela. Ela mencionou discretamente que ambas as crianças estavam tendo dificuldade em se adaptar, mas que finalmente estavam recebendo terapia de verdade e serviços de apoio aos quais nunca tiveram acesso antes. Ela disse que Cian vinha se comportando mal em seu novo lar, mas que isso era bem normal para crianças que nunca tiveram estrutura. Depois que eles saíram, vomitei no banheiro e chorei por 20 minutos. Uma semana depois, recebi uma ligação da minha mãe, soluçando por causa da inspeção domiciliar. A funcionária do conselho tutelar apareceu para verificar se ela havia feito as melhorias necessárias para ter os filhos de volta. Mamãe disse que a funcionária deu uma olhada na cozinha, com a louça ainda empilhada e comida estragando no balcão, e começou a fazer anotações imediatamente. O banheiro tinha mofo crescendo no chuveiro, que mamãe não sabia como limpar direito. Ela tentou lavar roupa, mas deixou as roupas molhadas na máquina por 3 dias, e elas ficaram com um cheiro horrível. A funcionária pediu para ver os quartos das crianças e mamãe nem sequer havia arrumado as camas ou tirado as roupas do chão. A juíza estendeu a permanência no lar temporário por mais 3 meses, no mínimo. Mamãe não parava de chorar sobre como aquilo era injusto, como ela estava tentando o seu melhor, como ninguém a ensinou a fazer essas coisas. No sábado seguinte, eu estava no supermercado comprando macarrão instantâneo e pizza congelada, quando virei o corredor e quase bati meu carrinho em 2 amigas da minha mãe do clube do livro. Elas olharam para mim como se eu fosse lixo de verdade, cochichando uma para a outra alto o suficiente para eu ouvir sobre como eu destruí minha própria família e coloquei aquelas pobres crianças em um lar temporário apenas por despeito. Uma delas disse: a mãe delas contou a todos na igreja como ela se recusou a ajudar quando o conselho tutelar veio e piorou as coisas de propósito. Elas se afastaram balançando a cabeça e resmungando sobre filhos ingratos. Naquela mesma semana, a mãe da minha amiga me sentou à mesa da cozinha com um laptop e uma pasta cheia de papéis. Ela me mostrou como abrir uma conta corrente online, explicando sobre saldos mínimos e taxas de cheque especial, e como usar o aplicativo do celular para depositar cheques. Ela me ajudou a preencher o formulário de ajuda financeira para a faculdade, algo que eu nem sabia que existia porque minha mãe nunca havia mencionado. Ela me ensinou a construir crédito com um cartão de crédito garantido e me mostrou sites para encontrar apartamentos e entender contratos de aluguel. Ela me fez praticar o preenchimento de cheques e o controle do talão de cheques, embora tenha dito que a maioria das pessoas não os usa mais. Ela explicou sobre plano de saúde, seguro de carro e seguro residencial. Todas essas coisas de adulto que minha mãe nunca pensou em me ensinar. 2 dias depois, recebi uma carta encaminhada pelo conselho tutelar. Era da Tara. A caligrafia dela estava mais bagunçada que o normal, e o papel tinha manchas de lágrimas.